E aí, pessoal dos nonos anos, tudo bem com vocês? How are you doing? Nesse vídeo, tá, a gente vai praticar um pouco a pronúncia e reestudar as frases que contêm dois verbos, expressões com dois verbos, tá bom? No passado, aí para a gente já começar a aprender os verbos no particípio, para a gente aprender um outro tipo de passado, tá, depois. Aí sempre andando junto lá com as aulas do CMSP, tá certo? Então, vou começar lendo algumas expressões que a gente aprendeu, tá? Para vocês praticarem a pronúncia, tudo bem? Eu separei aqui. Was invented. Okay? Was invented. Was created. Was created. Was improved. Was improved. Right? Was discovered. Was discovered. Were invented. Were invented. Were created. Okay? Were created. Was patented. Was patented. Okay? Então vamos lá, tá? Vou falar o que significa as traduções. Lembrando que as aulas, uma aula que teve no CMSP foi sobre a importância da água, se eu não me engano. Se eu não estiver enganado, tá? Se estiver enganado, me desculpe, mas pelo que eu lembro, foi a importância da água. Depois a gente vai trabalhar esse tema também, tá? Para ficar as aulas bem linkadas, bem juntinhas aí, com não ficar assuntos muito diferentes, né? Se bem que, para a gente aprender inglês, a gente não escolhe muito assunto, né? Fica só mais fácil a gente seguir um curso, seguir um mesmo assunto, tudo bem? Muito bem, então eu separei essas expressões. Nós temos aí a primeira, was invented, okay? Was invented foi inventado, tá? Foi inventado. Esse was, a gente tem que sempre lembrar que é o passado do verbo to be para algumas pessoas, tá? Principalmente para a terceira pessoa do singular, he, she and it. A gente usa was, tá? Sempre he was, she was, it was. No caso de eu estar falando de uma invenção, alguma coisa que was invented, eu vou usar o it, porque eu estou falando de um objeto. It was invented. Tá? Ele foi inventado. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, a pen was invented. Eu posso substituir a pen por it was invented. It was invented. Right? Para vocês entenderem. Depois eu tenho aí was created. Que é mais ou menos a mesma coisa. Was created. Foi criado. Okay? Foi criado. Eu posso usar o verbo inventado em alguns assuntos, e em outros assuntos mais pertinentes eu posso usar o create, was created. Ou eu posso também improve, was improved, foi melhorado. Quando alguma coisa é melhorada, foi melhorada. O verbo improve é melhorar. Okay? Ou eu posso também, muitas coisas na face da Terra, was discovered. Was discovered. Foram descobertas. Quer dizer, ninguém inventou nem criou. Sempre estava lá. O ser humano só não sabia. Tá? Então, quando uma coisa é descoberta, é discovered. Só lembrar lá do nome do canal lá, Discovered Channel. Right? Agora, quando é mais de uma coisa, é só lembrar de eu usar o verbo were. Were invented. Were created. Por exemplo, the glasses. Tá certo que é um só, mas eu uso no plural, glasses, que são dois, né? A pessoa tem dois olhos, então são two glasses, are two glasses. The glasses were invented, ou were improved, ou were created. Ok? Só lembrar dessa regrinha. O que mais que nós temos aqui?
Was patented. Was patented. Eu já tinha explicado no vídeo lá para vocês que patentear, o verbo to patent, é registrar os direitos, patentear uma coisa que você inventou para ninguém copiar. Tudo bem? Bom, o que vocês percebem de todos esses verbos aqui que eu li até agora? Olha só, todos eles estão no passado, óbvio, tá? Mas todos eles também terminam com D, ED ou IED. Esses são chamados de verbos regulares, the regular verbs, que nós aprendemos no 8º ano. Tá? Os regular verbs e os irregular verbs. Agora a gente vai entrar numa parte importante que a gente precisa saber bem os verbos irregulares, ou pelo menos conhecer alguns deles, para a gente poder usar ele não só no passado, mas também no particípio, tá? Porque vai ser importante para um próximo tempo verbal que a gente está para aprender, tá bom? Então, eu separei aqui was sold, okay? Was sold e was written. Lembrando que são dois verbos, tá, gente? Sold é um verbo, was outro. Aqui também, written é um verbo, was é outro. Was sold e was written. Tá? Que esses dois verbos são sold, was sold, foi vendido. E por que ele é um verbo irregular? Porque a forma básica dele, o presente, para vocês entenderem melhor, é sell. É o verbo to sell. É o verbo vender. Então, I sell é eu vendo. I sold, eu vendi. E ele também repete no particípio, para dizer que alguma coisa foi vendida. The thing was sold. Tá? A coisa foi vendida. The object was sold. O objeto foi vendido. Tá? Ele muda de forma. Não é só acrescentar D, D e ED. Tá? De sell virou sold. Right? E também o written. Written. Okay? É o particípio do verbo write. E ele muda bastante. Ele é write, no presente. I write, eu escrevo. No passado, ele é wrote. Eu escrevi, é I wrote. E alguma coisa foi escrita. Something was written. Written. Tá? Tanto faz a pronúncia written ou written. Tá? Com o som engolido. Tá? Written. Os norte-americanos falam written. Tá? Então, written é escrito. Vamos ver que vamos lá, nós temos mais verbos aqui. Outro verbo irregular, o verbo read, que é ler. Para eu dizer que alguma coisa foi lida, was read. Eu escrevo do mesmo jeito, só vou ler diferente. Tá? Was read. Tá? Foi escrita. Alguma coisa foi ouvida, was heard. Was heard. Okay? Heard. Do verbo hear, hear, de ouvir, H-E-A-R, hear, okay? Que é ouvir. Tem a mesma pronúncia do verbo, da palavra aqui, que é hear, né, do advérbio, mas ele é um verbo, hear, ouvir. Tá? Ouviu é heard também. Tá? Não vai mudar, nesse caso, o verbo não vai mudar no passado e no particípio. Então, I hear, eu ouço, I heard, eu ouvi. Something was heard. Alguma coisa foi ouvida. Tá bom? É assim. E assim, eu tenho outros verbos. Por exemplo, gone, done. Estou mostrando certo aqui. Done. Gone and done. Vamos explicar esses dois aqui. Gone and done. O gone é o particípio do go. Lembram lá como é que são as formas do verbo to go? No presente eu tinha I go, eu vou. Se eu fosse passar para o passado, eu tinha I went, eu fui, I went. E para dizer que alguma coisa foi ida, né? Para falar o verbo ido no particípio, é gone. No particípio vai ficar gone. Então a gente decora assim, as formas do verbo to go. É go, went, gone. Go, went, gone. Go na forma básica, went no passado, gone no particípio. Tá? O verbo done, tá? Done, que vocês veem muito em menus de aplicativo de celular, tá? Em jogos de videogame. Em vez de estar escrito lá exit, que é a saída, quando você vai mexer nas opções, nas configurações,
tem lá done, que é feito. Tá? O verbo to do é o verbo fazer. Então, como é que é a forma dele? Do é fazer, I do, eu faço. No passado ele vira did. I did é eu fiz. E no particípio, está feito. It's done. It's done. Está feito. Done. Tá? Eu tenho também o verbo had e o made, que não mudam no passado e no particípio. Had é o passado e o particípio de have, do verbo ter. Então, no caso aqui, seria teve ou tido. Tá? Had. E made é feito. Tá? Feito. Make é o verbo fazer. O passado e o particípio dele vai ser made. I made é eu fiz. E alguma coisa foi feita. Something was made. Alguma coisa foi feita. Tá? Tanto lá que vocês veem produtos made in China. Feito na China. Fabricado na China. Ou made in USA. Fabricado nos Estados Unidos. Made in Brazil. Fabricado no Brasil. Enfim. Tá? Só lembrar. Isso aí é bem fácil. Coloquei uma frase aqui para a gente treinar a leitura também. The letter was written by a famous inventor. The letter was written by a famous inventor. O que vocês entendem dessa frase? The letter was written by a famous inventor. Tá? A carta foi escrita por um inventor famoso. Assim, ó. The letter was written by a famous inventor. Right? Easy. Fácil, tá? Para vocês que já estão no 9º ano, muito fácil. Bom, por enquanto vou ficar com esse vídeo, tá? Hoje estou gravando ele aí na sexta-feira, acabei me atrasando um pouco, me desculpa. Mas vocês já vi que lá ontem mesmo fiquei bastante tempo corrigindo os trabalhos, lendo os e-mails que vocês me mandaram, tá? E muitos estão de parabéns aí porque estão simplesmente fazendo o que tem que ser feito, estudando da forma correta, fazendo as coisas da forma correta. E estou muito contente. I am very happy with you. I'm proud with you. Tá? Estou orgulhoso de vocês. Muito bem, gente. Então, see you next video, next time, and stay home. Tá? Fique em casa. Bye, bye.